lermos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do versículo 32 até o versículo de número 39. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocarem em pé em reverência à palavra de Deus. Todos encontraram? Mateus 15, versículo 32 em diante. Eu leio, os irmãos, por favor, acompanhem. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente. Irmãos, vamos voltar aqui, a partir do versículo 29, vou voltar um pouquinho. Versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subiu ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Assentados. Nós estamos expondo aqui na igreja, de maneira sistemática, o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, como é a nossa prática. Hoje estamos aqui nesta passagem que fala da segunda multiplicação dos pães. E você vem logamente lembrando que há pouco tempo nós pregamos sobre a primeira multiplicação dos pães. E você fica se perguntando: qual era a diferença? Será que era realmente necessário narrar essa segunda multiplicação? Será que a ausência desse texto, da segunda multiplicação, empobreceria o sentido, a narrativa do Evangelho? Será que não é a mesma tradição sendo repetida mais de uma vez por Mateus? Nós vamos procurar responder essas perguntas e lembrar que houve 2 multiplicações dos pães. Interessante é
que a primeira multiplicação dos pães é o único milagre narrado em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Com exceção, se nós não estamos falando do único, porque nós não estamos incluindo a ressurreição de Jesus, que também é narrada nos 4 evangelhos. Mas nesse texto que lemos, nós vemos Jesus fazendo 3 coisas. Eu gostaria que você gravasse essas 3 coisas. Você levasse no seu coração essas 3 coisas. Nós vemos Jesus curando enfermos. Nós vemos Jesus se preocupando com os cansados. E nós vemos Jesus alimentando os famintos. Jesus é aquele que ontem e hoje cura enfermos. Jesus é aquele que se preocupa com os cansados. E Jesus é aquele que alimenta os famintos. Jesus ele havia saído da região de Israel, da Palestina, onde os fariseus, os escribas, queriam apenas questioná-lo. Ele vai agora para uma região gentílica, onde as pessoas não apresentam a eles apenas questões para colocar ele em uma situação difícil, mas apresentam a Jesus as demandas mais sérias, mais graves da sua vida, e suas maiores necessidades. Na semana passada, você deve estar lembrado, que nós falamos da cura ou da libertação da filha da mulher cananita, e que ela era uma gentia. Jesus continua aqui no território gentio, e se uma mulher sinfenícia, a mulher cananita, ele dialoga primeiro, ele diz que veio as ovelhas de Israel. Aqui ele cura, e cura muitas pessoas. Não há nenhuma contradição, é uma pequena amostra daquilo que vai ser revelado aos gentios. Ele veio para os filhos de Israel, mas também a Bíblia diz que ele seria a luz dos gentios. William Hendricks, ele comentando esse texto, ele conta uma história interessante, de um grupo que vai resgatar um alpinista, que está na montanha, no meio do gelo, da neve, e aquela equipe de resgate, ao chegar lá, ele vê que além daquele alpinista, existem mais pessoas, e a equipe resgata todos eles. Ora, a equipe foi mandada para resgatar um alpinista, mas quando chegou lá, ela resgatou todos que estavam lá, não sabia que tinha mais gente. E a pergunta é, quando esses resgatadores chegarem lá à base, eles vão ser criticados por isso? Não, ao contrário, eles vão ser elogiados. Quanto mais a graça do Senhor se estende a todos. Ele curou cegos, ele curou coxos, paralíticos, ele curou mudos. Sim, os cegos viam, os paralíticos e coxos andavam, os mudos falavam. Ele curou a todos, sem distinção, porque em Cristo não há mais barreira entre judeu e gentio. Deus não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. Ele curou a todos. Mas há mais um detalhe nesse versículo inicial que eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu gostei muito, me identifiquei muito com essa expressão aqui do versículo de número 30. E vieram a eles muitas multidões, muita gente, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. A expressão que eu destaquei aqui, falei que eu me identifiquei, e acho que é o que nós precisamos fazer, é essa aqui. E os largaram aos pés de Jesus. Eles vieram com seus enfermos, eles vieram com seus
problemas, eles vieram com os seus impossíveis, com as suas impossibilidades, eles vieram com os seus traumas, eles vieram com suas dores, eles vieram com as suas carências, eles vieram com as suas ansiedades, eles vieram com as suas lutas, com as suas batalhas e largaram aos pés de Jesus. Largaram, no sentido de lançaram, jogaram, se livraram daquilo. Isso mostra duas coisas: pressa, urgência e confiança que Jesus pode. No meio da dor, irmãos, não há lugar para etiqueta, não há lugar para meias palavras, não há lugar para polidez. Eles largaram aos pés de Jesus. Às vezes o nosso problema do ser humano em geral, é que você confia, mas você não confia totalmente. Você entrega, mas não entrega tudo. Você quer confiar, você quer colocar aos pés de Jesus, mas você quer também outro tipo de solução. É aquela história de confia, desconfiando. Não, aos pés de Jesus eles largaram. Eu não posso carregar esse peso. Eu não posso carregar esse fardo. Imagina quando você está cansado, carregando peso, né? E você está chegando ali no lugar que você tem que colocar, e você, quando você é forte, você está com disposição, você vai arrir aquele objeto, aquele peso ali. Agora, quando você está no limite das suas forças, você simplesmente larga, você joga, aquilo cai ali. É exatamente isso que essas pessoas faziam. Largaram os seus enfermos, os seus coxos, os seus cegos, os seus surdos, os seus mudos, os seus aleijados, os seus problemas aos pés de Jesus. E é isso que você precisa fazer. Você precisa largar tudo aos pés de Jesus, entregar aos pés de Jesus. Uma declaração, como se estivesse dizendo assim: olha, eu sou insuficiente para isso, eu sou incapaz de resolver isso, então eu só tenho um caminho: é entregar aos pés de Jesus. Pedro disse isso de uma maneira muito sublime, lá em 1 de Pedro 5,7, quando ele diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele. Está ansioso. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade faz enfermar, faz adoecer, é um grande problema, acaba com as forças, acaba com a segurança das pessoas. A pessoa foge de nada, foge, conforme diz a Bíblia, sem que ninguém persiga. A pessoa está com excesso de futuro no seu coração e não consegue viver o presente. Está preocupada com tudo. E aí o conselho que nós temos é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Não é lançar 1%, 10%, a metade, lançar quase toda. Não, é lançar toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele curou a tantos. Ele agiu na vida de tantos. Comigo e com você não será diferente. Na semana passada falamos da mulher Sírio Fenícia, e é interessante quando ela ouve de Jesus aquela questão: olha, não é lícito tirar, não é justo tirar da mesa dos filhos aos cachorrinhos. Ao invés de se ofender, ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Na ocasião nós temos, olha, migalhas que caem da mesa abundante do Senhor, é mais do que suficiente para tudo que a gente precisa.
E Ele não quer nos dar só migalhas, ainda que migalhas fossem mais do que todos nós precisamos. Ele quer nos dar abundância. Então, faça com essa multidão de gentios, gente que não conhecia Deus, de gente que não tinha contato ainda com Deus. Ao passo que os religiosos criticavam Jesus, eles aqui agora amavam e glorificavam. Uma prova de que eram gentios está na expressão: e glorificavam ao Deus de Israel. Eles entendiam aquele milagre como o milagre do Deus de Israel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, o primeiro ponto desta mensagem é que nós vemos Jesus curando os enfermos, e nós continuamos vendo, e vamos continuar vendo até chegarmos ao céu, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos atende segundo a riqueza da sua glória. Ele é todo suficiente. A segunda coisa que nós vemos aqui, o segundo tópico da nossa mensagem, é que nós vemos Jesus se compadecendo da multidão. No primeiro milagre das multiplicações, lá no capítulo 14, nós vimos a mesma declaração. Jesus, quando ele chegou ali de barco, do outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele tinha que ir para descansar, porque não tinha tempo nem para comer. Mas quando ele chegou ali, a multidão tinha ido por terra, correndo às margens do lago, e chegou primeiro. E quando ele chegou ali para descansar, ele viu uma multidão. O que o texto diz? E Jesus olhou aquela multidão e se compadeceu dela. Jesus olhou para o povo de Deus e viu que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus está sempre se compadecendo. E agora ele chama os discípulos, porque ninguém ia embora. Todo mundo estava ali hipnotizado, atraído magneticamente, agarrado com Jesus. Ninguém quer ir embora, ninguém quer largar a bênção, ninguém quer deixar de ouvir os ensinos. E aí Jesus diz: olha, eu tenho pena, eu tenho compaixão, eu me compadeço dessa multidão. Jesus, ele tem uma visão geral de que eles estão há 3 dias comigo, e eles não têm o que comer. Talvez eles tivessem levado um lanche no começo, mas a região era deserta, era longe, mas eles não esperavam ficar todo o tempo. O alimento foi acabando, e agora eles estavam sem nada. Jesus, ele olha as nossas necessidades. É por isso que a gente não tem que ter nenhuma preocupação em entregar as nossas vidas às mãos dele. A Bíblia diz, ele nos diz, Jesus nos diz, para que nós não tivéssemos preocupação com o nosso corpo, com o que haveríamos de vestir, ou com a nossa vida, com o que haveríamos de comer. Deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E quando a gente, para que a gente não busque essas coisas, ele diz assim: porque o vosso Pai Celeste sabe que necessidade de todas elas. Você não precisa buscar, porque Deus vai te dar. Isso não é um convite à preguiça. Nós estudamos hoje aqui pela manhã isso, né? Nós somos chamados ao trabalho, a ordem de 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Mas Deus é o Deus que provê as nossas necessidades. A gente olha para a multidão e se compadece. Interessante é que Jesus, ele sabe da nossa limitação. Ele sabe até onde nós podemos. E por vezes a gente mede as pessoas por nós mesmos, né? Se Jesus medisse aquela situação por ele mesmo, aquele pessoal estaria maus lençóis, em apuros, fritos. Porque a gente lembra que lá em Mateus 4, Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele podia olhar para aquela situação e falar assim: 3 dias? 3 dias sem comer? Não é nada. Eu fiquei 40 dias e 40 noites.
capacidade não é como uma capacidade dele. Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos fracos. Pó e cinza, nós vemos a Bíblia, ele sabe disso. Ele conhece a nossa natureza. E por isso ele se compadece de nós. E ele está ensinando isso aos discípulos. Ele está ensinando isso a cada um de nós hoje aqui. A importância de se compadecer dos outros. E não julgar segundo a nossa medida, mas julgar segundo a medida da carência, da necessidade, da limitação, da força do outro. Porque cada ser humano é um ser humano diferente, com seus próprios limites, dificuldades, com seus próprios temores, seus próprios fantasmas. Ele se compadeceu da multidão. E aí ele pergunta aos discípulos. Parece que é uma cena, como o pessoal diz, um déjà vu, né? Uma repetição. Porque o milagre é muito parecido. No texto anterior, na primeira multiplicação, os discípulos, quando viram a dificuldade, qual foi o conselho deles? Despede a multidão, para que cada um vá e compre. Ali o problema era a falta na cabeça dos discípulos de dinheiro, mas Jesus desde o início sabia o que ia fazer. Quando a mulher cananeia não desiste e vem clamando aos pés de Jesus, atrás de Jesus, o que eles dizem? Despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Quando as crianças estão ali, indo ali até Jesus, o que os discípulos fazem? Repreendem. Não incomode o mestre. E Jesus diz, deixai os pequeninos. Quando o filho, o servo, o chefe da sinagoga morre, e Jesus está indo a caminho com o homem para curar o enfermo, ele diz, não incomode mais o mestre. Mas Jesus não despede as multidões. Jesus não quer se livrar do problema. Se você diz assim, eu sou um problema, e normalmente as pessoas querem se livrar do problema, saiba disso. Jesus não quer se livrar do problema. Mesmo que você seja um, ele quer resolver o problema. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer quebrar a sua vida como o oleiro quebra o vaso e faz um vaso novo. Ele quer fazer de você uma nova criatura, um novo ser, te dar uma nova vida, uma vida novinha, em folha, para você viver com ele. E aí os discípulos dizem assim, Senhor, onde vamos encontrar pão nesse deserto para alimentar tanta gente? Lá na primeira multiplicação, você lembra que Filipe disse, nem 200 denários daria para alimentar, porque eles podiam ir pelas vidas próximas e comprar. Mas aqui mesmo, se tivesse dinheiro, não tinha lugar para comprar. Irmãos, vocês não acham que os discípulos foram aqui muito memória fraca, muito esquecidos, muito com pouca fé? Porque há pouco tempo Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos e alimentado a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda haviam sobrado, sobejado 12 cestos cheios. E aí a reação natural seria Jesus propor esse problema, essa dificuldade para ele, e acender uma luzinha assim, eu já vi isso aí. Jesus, comigo de novo? Não. 2 vezes? 2 vezes não. Isso sabe o que é só multiplicar pão, faz aquele negócio de novo, pega o pão, levanta o pão, ora, consagra, distribui, alimenta todo mundo e ainda vai sobrar. Tão pouco tempo havia passado. Mas, irmãos, os discípulos não são sós nessa incredulidade. No Antigo Testamento, num texto que a gente pode fazer referência, eles deixam ter fome no deserto para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus já havia mandado 10 pragas sobre o Egito. Deus havia operado muitos milagres. E o povo duvidou da provisão de Deus no deserto. O povo já estava
alimentado no deserto durante vários anos com o maná do céu. Ele se enjoou. Ele faz xírio daquele pão que ele chamava de pãozinho, o pão de Deus. E aí Deus falou, tá bom, vou dar carne para vocês. Moisés duvidou, o povo duvidou. E Deus mandou o cordonices, deu carne para o povo, escasse de ave. Deu carne para o povo. Então os discípulos não são os únicos. Nós também fazemos parte desse time, irmãos. Deus opera na nossa vida, Deus faz, nós já vimos, nós temos a Bíblia com tantos e tantos relatos de intervenção de Deus na história do mundo, na história das pessoas. Nós temos histórias na igreja de gente que foi curada, de gente que foi abençoada, de portas que foram abertas, de lares que foram restaurados, de vidas que foram transformadas. E a gente continua assim, o que a gente vai fazer? Continuamos sabendo, se Jesus sabia o que ia fazer, e estava apenas testando os discípulos não sabiam o que ia fazer, e igual nós, ele sabe o que vai fazer e nós não sabemos. É necessário que tenhamos fé. Então Jesus se compadece das multidões. Jesus se compadece das multidões. Em terceiro lugar, estão acompanhando? Em primeiro lugar, Jesus cura as multidões. Jesus se compadece das multidões, em segundo. E em terceiro, Jesus alimenta as multidões. Se você observar, cada etapa do seu ministério, Jesus termina com uma refeição. Cada etapa do seu ministério, ele acaba alimentando o povo. Lá no capítulo 14, na primeira multiplicação dos pães, a gente vê Jesus terminando ali o seu ministério na Galileia. O ministério na Galileia acaba ali, alimentando a multidão. Nesse capítulo que nós vemos Jesus terminando o seu ministério entre os gentios. Ele saiu da Galileia, foi para a região de Tiro e Sidom, e agora Decápolis, que era um aglomerado de 10 cidades gentílicas, autônomas, com a autonomia administrativa, podiam ter a sua própria moeda, ter os seus próprios tribunais, e até comandar os seus próprios exércitos, ainda que tivessem subjugadas aos romanos. Então termina o seu ministério ali. E aí ele alimenta a multidão. E a última? Quem pode dizer qual foi a última refeição que ele deu? Se eu falar ceia, você mata logo, mas foi a última ceia. Isso foi a última ceia, né? Haviam muitas ceias. Jesus estava sempre alimentando o seu povo, para não deixá-los na caminhada sem forças, desprevenidos, despreparados. Eu lembro até de Elias. Você consegue lembrar de Elias, num momento como esse? Elias havia derrotado ali, havia chovido fogo do céu, consumido o holocausto. Elias havia matado 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azera, e agora ele é ameaçado por Jezabel, tem medo, foge, e vai para o deserto, e fica ali deprimido. Ele desejou a morte. E aí Deus vem, o anjo do Senhor vem na guarda de Elias. Come, bebe. Quando Elias acorda, vê um pão quente. O povo de Deus, mesmo quando está no fundo do poço, ele não come o pão que o diabo amassou. Ele come o pão quentinho do céu. Acorda e responde. Aí volta a dormir de novo. Aí daqui a pouco Deus vem, o anjo vem, Elias, faz aí agora, come mais pão quente. E aí, diz o texto, ele disse, com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nem o pão natural faz isso. É uma fórmula energética que faça isso, não há. Isso é um pão vivo que desceu dos céus. É Jesus, que faz o moribundo, o cansado, aquele que ninguém dá mais nada por ele, se levantar e caminhar 40 dias e 40 noites. Um paralelo com os 40 anos da caminhada lá no deserto, faz a gente caminhar e chegar do outro lado,
faz a gente atravessar a vida, né? Porque Deus nos fortalece. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Quem come esse pão não terá mais fome. Então se alimente de Jesus, se alimente do Cordeiro de Deus, se alimente da sua palavra. Aí tem a cena da multiplicação, da segunda multiplicação propriamente dita. Que a cena é diferente, que não é o mesmo relato, é claro no texto. Primeiro, que o lugar é diferente. Na primeira multiplicação, eles estão no território de Israel, Palestina. Na segunda multiplicação, eles estão no território, predominantemente, de Tiro. A estação também é diferente. O tempo também é diferente. A época é diferente. Por quê? Na primeira multiplicação, quando Jesus manda o povo se assentar, você lembra, hein? Quando agora se esquece rapidinho. Ele mandou o povo se assentar onde? Na relva. Havia grama, havia relva, porque estavam na primavera. Agora Jesus manda se assentar no chão, porque está no verão, já tinha queimado tudo, forte daquela região. Então, o lugar é diferente, a época é diferente. Alguns que dizem assim, não, que é um dito apenas, e aí Mateus, para enfatizar o poder de Jesus, ele contou Moisés. Não tem lógica nenhuma. Se você quer enfatizar o poder, o que você faz? Na primeira, usou 5 pães e alimentou 5.000. Se eu quero enfatizar o poder, o que eu vou fazer na segunda? Ele alimentou 30.000, 40.000, alimentou mais. E com menos pães. Tinha só 3 na segunda vez. Mas aí isso acontece, na segunda vez tinha mais pães. Eram quantos pães agora? 7. Não diz a quantidade de peixe, eram alguns peixinhos. E a multidão era menor, 4. Aumentou 4.000 pessoas. Então ninguém, só para enfatizar o poder, vai diminuir o milagre. É porque eram cenas diferentes. E o milagre realmente está diminuído, né? Porque a mesma dificuldade de alimentar a multidão com 5 pães ou 7 pães, multidão de 4 ou 5.000, todas elas a gente entende que é milagre. Mas Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães você tem? Na primeira, quantos pães você tem? Lembra de Eliseu? Quando a viúva veio, a viúva de um profeta chegou, meu marido é morto, você sabe que ele temia Deus, os credores estão em a porta para levar meus filhos como escravo. E aí o profeta perguntou para ela assim: o que você tem em casa? Ela falou: o senhor não tem nada no seu, uma vasilha de azeite. Vai, junta todas as vasilhas, pega as suas vasilhas. E aí a multiplicação do azeite. Deus usa o que ela tem. Na primeira multiplicação, Jesus usou o que foi encontrado. Na segunda, ele pergunta também o que vocês têm. E eles entregam isso a Jesus. Irmãos, o milagre de Deus, o poderoso Deus, todo-poderoso Deus, não tira a sua responsabilidade de contribuir, de entregar, de fazer a sua parte, de mostrar o seu esforço. Ele podia ter feito surgir pães do nada, chover, igual aconteceu no deserto. Ele é o Deus vivo, Jesus é Deus. Mas ele pede o que eles têm. Então não fique pensando no que você não tem. Pense naquilo que você tem. E use isso. Utilize isso. Coloque isso nas mãos de Deus. E Deus vai fazer multiplicar. Ele vai operar um milagre na sua vida. A outra coisa é que Deus faz o milagre. Jesus ora e multiplica. Mas quem distribui? Os apóstolos. Você tem que trabalhar. Você é um canal da bênção de Deus. Você pode distribuir. A outra coisa, irmãos, no reino de Deus, é que
criar ordem. Não sai de segundo lugar, não. Primeiro todo mundo senta. Estão com fome, estão angustiados, vão avançar? Não. Todo mundo senta. A ordem no reino de Deus. Normalmente a desordem não revela a presença de Deus. A ordem. Então, coloca as coisas em ordem. Lembro até de Ezequias, o profeta falando para ele, Isaías, põe a tua casa em ordem, a ordem. E nunca há desperdício. Sobraram aqui, eles recolheram de sobrar, e eu jogando fora. Recolhe. E sobra agora 7 cestos cheios. Tem um detalhe que você não consegue ver, ainda que tem uma tradução que diz na segunda multiplicação, cestos grandes, mas na nossa aqui não está assim, só dá para ver na língua original, só dá para ver no grego. O primeiro cesto, o sexto lá da primeira conjugação, que sobram 12 cestos, a palavra é cofinos, que é um cesto pequeno, um gargalo longo, que eles levavam para levar ali o lanche, levar o almoço, alguma coisa assim, que cabia pouca coisa. Então, eram esses cestos pequenos que sobraram 12 na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, a palavra é churides, que é um cesto maior. Um cesto como, por exemplo, lá em Atos 9, você lembra que Paulo, pela sua conversão, pregando em Damasco, o pessoal queria matar Paulo, os discípulos fazem Paulo fugir pelo muro da cidade, e eles descem Paulo onde? Dentro de um cesto, esse tipo de cesto. Então você pode ter um cesto que cabe um bebê, e você pode ter um cesto que cabe um homem, um balaio, como você vê lá no interior, na roça. Então há diferenças. Então, ter sobrado 7 cestos não quer dizer que sobrou menos pães. Talvez tenha sobrado até mais pães. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que na mesa de Deus não há escassez. Na mesa de Deus há fartura. Na presença de Deus há plenitude. Um pouco mais à frente, lá em Marcos 8, Jesus vai dar um profundo significado teológico dessas multiplicações. Porque é claro que não está falando só de pão, do alimento físico. E aí eles estão caminhando, Jesus faz uma pergunta, e ele diz assim, por que nós não trouxemos pães? Ele fala para se acautelar do fermento dos fariseus. E aí Jesus só se lembra ainda. Vocês ainda não entenderam? E aí Jesus começa a perguntar, olha, quantos pães tinham lá quando eu alimentei a multidão de 5.000? Aí fala, 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos. E quantos cestos você recolheu? Você lembra? Aí diz, 12. Aí ele pergunta, e na segunda vez? Eram 7 pães, alguns peixinhos. E quantos cestos você recolheu? Ele respondeu, 7. Vocês não estão entendendo aí? Vocês não estão entendendo? Então, falando aqui, porque vocês não trouxeram pães, a nossa insuficiência é saciada pela suficiência de Deus. Deus é o Deus que provê. Por isso, o salmista já diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Deus é a nossa salvação. Se refugie no Senhor. Quando a gente vai contar, irmãos, os nossos recursos, quando a gente vai contar as nossas capacidades, quando a gente vai fazer o censo da nossa existência, é só para dizer que nós somos incapazes. Só pode dizer, só tem 5, só tem 2. E o que é isso diante de tanta gente? Senhor, só tem 7. O que é isso diante de tanta gente? Quando a gente junta os nossos recursos, é só para a gente dobrar os joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou incapaz. Não dá. Eu dependo do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus te abençoe. Deus fortaleça o seu coração. E que você aprenda a confiar na provisão de Deus.
porque Ele ainda multiplica pães, no sentido de saciar a nossa vida, de diversas maneiras, diversas formas, todos os dias, até Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.